Olá, professor. A gente vai dar início agora à apresentação do nosso tema do seminário de GTD, da disciplina de GTD, que trata dos sistemas de transmissão HVDC, que são sistemas de transmissão de energia elétrica em corrente contínua de alta tensão. A minha equipe é composta por mim, Francisco Xavier, pelo Francisco Alexandro e pelo Gabriel Perosa. Bom, então, trazendo aqui um breve sumário a respeito dos principais pontos que a gente vai elencar nessa apresentação. Inicialmente, a gente vai introduzir o tema de forma breve. A gente vai apresentar as definições e características principais do que é um sistema HVDC. Então, a gente vai partir para a apresentação das principais configurações dos elos HVDC. E, por fim, a gente vai trazer uma comparação entre os sistemas HVDC, que são sistemas de transmissão em corrente contínua de alta tensão, e os sistemas HVAC, que são sistemas de transmissão de alta tensão em corrente alternada. Bom, então introduzindo aqui, já dando início à nossa apresentação, introduzindo o tema. Diante da crescente demanda por energia elétrica, novos estudos têm sido conduzidos no intuito de promover alternativas de geração e transmissão mais eficientes, econômicas e de qualidade. Isso é um fato que a gente pode facilmente observar no nosso dia a dia, que a energia elétrica, de umas décadas para cá, ela traz para nós seres humanos uma comodidade muito grande, de forma que imaginar um mundo atual sem esse advento da energia elétrica é praticamente impossível. E claro, cada vez mais a gente demanda por mais energia elétrica, a gente desenvolve novos aparelhos que utilizam energia elétrica, tem sido um dos principais meios de alimentação energética do globo. E essa demanda ela cresce juntamente com a qualidade da energia e a economia associada a essa qualidade. Né? Não adianta só a gente produzir energia elétrica aos montes se essa energia ela não é de qualidade e ela não é economicamente viável. Dessa forma, surgem os sistemas HVDC, que estão em uso, eles já estão em uso há pouco mais de uma década e eles vêm ganhando cada vez mais espaço. Aqui a gente já pode trazer até uma certa retomar um debate que foi até levantado durante as aulas no decorrer da disciplina, que trata justamente da guerra de correntes que aconteceu um tempo atrás entre Nikola Tesla e Thomas Edison, em que o Tesla defendia a transmissão de energia elétrica por corrente alternada e que Edison defendia a transmissão de energia elétrica em corrente contínua. Essa guerra das correntes ela é bem famosa, teve, né, o seu campeão como sendo a transmissão por meio de corrente alternada, que mostrou diversas vantagens, mas hoje, atualmente, essa discussão ela pode ser tida como retomada e já é comprovado que não necessariamente de forma absoluta a transmissão de energia elétrica em corrente alternada ela é sempre benéfica. Aqui a gente já traz até alguns pontos que mostram que a energia elétrica, a transmissão de energia elétrica em corrente contínua, ela se torna mais vantajosa do que a em corrente alternada, por ter maior eficiência em distâncias acima de 1.000 km, por ter uma redução de perdas de transmissão, ter um menor custo e ter um menor impacto ambiental. Bom, agora vamos de fato definir o que é um sistema HVDC de uma forma mais detalhada. Bom, os sistemas HVDC eles já são uma tecnologia comprovada e utilizada, usada para transmitir eletricidade em longas distâncias por linhas aéreas ou cabos submarinos e também usados para interconectar sistemas de energia separados. E a gente vai discutir isso um pouco melhor já. Esse tipo de sistema ele é mais barato em longas distâncias por terra e em curtas distâncias debaixo da água e no subsolo, o que é um fator importante para conectar ilhas a continentes e continentes uns aos outros, por exemplo. Aqui a gente pode até citar um exemplo que também foi discutido no entorno da disciplina, que trata da transmissão de energia elétrica de usinas eólicas offshore, que são justamente aquelas usinas eólicas que estão localizadas fora da costa, né? Estão localizadas no meio do oceano. E a transmissão de energia elétrica gerada nessas usinas para a Terra, ela é feita, em alguns casos, por sistemas HVDC.
Isso foi discutido na disciplina e, se eu não me engano, até caiu em uma questão de prova. Bom, mas existe um porém aqui. Como as típicas usinas elas geram eletricidade em corrente alternada, e aí a maioria das cargas que a gente tem também executa energia em corrente alternada, bem como as linhas de transmissão, a gente precisa salientar que o que normalmente acontece no emprego de sistemas HVDC é a tomada de energia em corrente alternada, a conversão para corrente contínua e depois a reconversão para corrente alternada. Os sistemas HVDC eles costumam formar a espinha dorsal de um sistema de energia, justamente por conta dessa característica que eu tomei. A linha inicia em corrente alternada, é tomada em corrente contínua e, enfim, é reconvertida para corrente alternada, de forma que o sistema HVDC está localizado no meio desse processo e ele forma, então, o que seria essa espinha dorsal do sistema de energia. Bom, e esses sistemas eles combinam alta confiabilidade e uma longa vida útil. E justamente por conta desse fator dessa necessidade de conversão CA-CC e CC-CA, o principal componente do sistema HVDC é o conversor de energia, em que essa conversão é feita por computadores eletrônicos controláveis e em ponte trifásica. A energia CA ela é gerada, convertida em CC com o auxílio dos retificadores, e então flui pelas linhas de transmissão até uma subestação, onde é de novo reconvertido para CA. E então um inversor é colocado na extremidade receptora. Aqui a gente traz uma listagem com os principais componentes que incorporam o sistema de transmissão HVDC convencional, em que a gente tem os conversores, como foi citado, os principais componentes desse tipo de transmissão, em que eles têm a função, como eu já havia dito, de converter a corrente contínua, corrente alternada para corrente contínua e depois reconverter de corrente contínua para corrente alternada. A gente vai ter transformadores e pontes valvuladas, reatores de alisamento, que são indutores conectados em série com um polo, e são usados para evitar falhas de comutação que ocorrem nos inversores. Eles reduzem os harmônicos e evitam a descontinuação de corrente para as cargas. A gente vai ter os eletrodos de aterramento, os filtros harmônicos, que são usados para minimizar os harmônicos, né, como o próprio nome já dá a entender. A gente vai ter as linhas de transmissão DC, que são próprias para transmissão de energia elétrica em corrente contínua. A gente tem as fontes de alimentação reativas. A gente vai ter os disjuntores CA, que são empregados já na parte CA da conexão. As interconexões de rede, corrente alternada. E a gente vai ter os sistemas assíncronos de interconexão. Esses são os principais elementos constituintes do sistema de transmissão HVDC. Claro que podem variar dependendo da empregabilidade desse tipo de transmissão. Enfim. E existem 3 categorias principais de projetos de transmissão HVDC, que são a transmissão ponto a ponto, as estações back-to-back e os sistemas multiterminais. A transmissão ponto a ponto, ela trata justamente dessa configuração que eu acabei de apresentar, acabei de falar a respeito. É a configuração padrão e ela conecta duas redes CA convencionais. E aqui a gente tem uma figura que ilustra esse sistema de transmissão HVDC ponto a ponto, em que a gente vai ter um terminal, corrente alternada, que seria, a gente pode exemplificar com uma geração de energia. Então a gente vai ter um processo de conversão AC para DC. Aí a gente tem a linha de transmissão e a reconversão de AC para DC. De DC para AC, né? De corrente contínua para, de novo, corrente alternada. E a gente pode ver que esse nome, ponto a ponto, justamente trata disso, que a gente tem o início da transmissão e o fim da transmissão em corrente contínua, em corrente alternada, e o processo intermediário em corrente contínua. Por isso o nome ponto a ponto. E em um sistema de transmissão, a gente já tratou disso também no decorrer da disciplina, a gente tem que redes diferentes são interconectadas. Como assim redes diferentes? Redes que podem diferir em alguns parâmetros como frequência, voltagem, nível de potência, de curto-circuito. Essas redes elas conversam entre si, elas não são independentes completamente. E a conversa, como a gente pode dizer, a conversa entre esses dois tipos de redes com parâmetros diferentes, ela pode acontecer por meio do sistema HVDC, e esse sistema HVDC é o back-to-back, e que a gente tem aqui uma figura que trata da sua topologia
topologia básica. Bom, e como eu havia falado, esse sistema back-to-back ele trata justamente da conexão entre sistemas vizinhos, independente dos seus parâmetros elétricos que são diferentes. E a gente traz aqui algumas vantagens desse tipo de configuração, que já é justamente a energia ela pode ser atualizada para a frequência desejada. A gente tem a possibilidade de conexão de sistemas assíncronos e que eles são unidos sem perda de estabilidade. A gente tem a estabilidade do sistema como um todo aumentada, né, já que a gente tem a constituição de sistemas com diferentes parâmetros num só. Então, o sistema HVDC back-to-back estabelecendo a devida conexão entre esses dois tipos de sistemas diferentes traz uma maior estabilidade para o sistema como um todo. E a gente tem que o fluxo de energia ele é mantido dentro dos limites ideais. E aqui um fato interessante é que Brasil e Paraguai, que compartilham a usina de Itaipu, e eles operam em frequências distintas, 60 Hz e 50 Hz, respectivamente, eles têm suas redes conectadas por um sistema HVDC back-to-back. Isso também foi tratado no decorrer da disciplina. Bom, então os sistemas de transmissão HVDC eles oferecem, como a gente acabou de ver, diversas vantagens para a transmissão de energia elétrica, porém é necessário salientar o alto custo dos equipamentos que convertem energia CA em CC. O que é importante porque justamente como os conversores eles são os principais equipamentos desse tipo de transmissão, do emprego desse tipo de transmissão, o seu alto custo ele não pode ser desconsiderado, apesar das diversas vantagens. Por isso, a transmissão em corrente contínua se torna especialmente atraente a partir de uma certa distância, que gira em torno de 50 km para cabos submarinos e entre 600 km e 800 km para cabos aéreos. Acima desses limiares, o custo mais baixo dos condutores HVDC superam o custo dos eletrônicos. Bom, então agora gostaria de passar a palavra para o meu próximo companheiro de equipe que vai apresentar as principais configurações de elos HVDC. Vamos lá, meu nome é Gabriel e eu vou falar das configurações dos elos do sistema de transmissão de corrente contínua e alta tensão. Para começar, nós temos o primeiro tipo de ligação, que seria a configuração mais simples. É a ligação ponto a ponto, monopolar. Na ligação ponto a ponto, a gente tem um único condutor ativo, que é utilizado para a transmissão de energia de uma estação terminal para outra, e esse condutor é conectado na estação terminal ativa, enquanto a estação terminal inativa é geralmente aterrada. Nesse tipo de configuração, a corrente flui do terminal ativo para o terra na estação do terminal inativa e retorna através do terra para completar o circuito. Isso pode ser feito no solo ou através da água, se a transmissão for realizada por cabos submarinos. Como alguns aspectos importantes que a gente tem nesse tipo de ligação, o primeiro, a gente tem o menor custo inicial. Geralmente é mais econômico em termos de custo de capital inicial, já que requer menos equipamento e infraestrutura. A gente tem também menor capacidade de transmissão, comparada à configuração das ligações bipolares ou multiterminais. O sistema monopolar tem uma menor capacidade de transmissão de energia. A gente tem uma limitação de corrente devido à alta resistência do solo. A capacidade de transmissão de corrente ela pode ser limitada, que deve acabar tornando essa configuração menos adequada para a grande quantidade de energia. Nesse tipo de configuração é necessário uma proteção contra a falha, um sistema mais complexo que garante a segurança do sistema em caso de falha de um condutor, além de ser necessário o aterramento, já que a estação terminal inativa é aterrada para completar o circuito. E devido às limitações da capacidade e eficiência, as ligações ponto a ponto são mais comumente usadas em situação onde demanda de energia é menor
ou a distância de transmissão é relativamente curta. E outras configurações de transmissão de corrente contínua de alta tensão não são viáveis ou práticas. Bom, a próxima ligação, a gente tem a configuração bipolar, que é mais comum em sistemas de transmissão de corrente contínua de alta tensão, onde dois condutores ativos são usados para transmitir energia entre duas estações terminais. Um condutor é positivo e o outro é negativo, permitindo a transmissão bidirecional de energia. Como as principais características desse tipo de ligação, a gente tem a capacidade de transmissão aumentada, que comparada à configuração monopolar, a ligação bipolar tem uma capacidade de transmissão maior, ela permite o transporte de uma quantidade significativamente maior de energia. A gente tem um controle de fluxo de potência, a capacidade de transmitir energia de ambas as direções permite um melhor controle de fluxo de potência entre as estações terminais, que é útil para ajustar a quantidade de energia transmitida e recebida. A gente tem uma redundância e operação independente. Os polos positivo e negativo podem operar independentemente um do outro. Se um dos polos falhar, o outro pode continuar transmitindo energia, oferecendo um grau de redundância ao sistema. Quanto aos custos e requisitos de equipamento, a ligação bipolar exige equipamentos adicionais como conversores e eletrodos, que pode aumentar os custos da infraestrutura em comparação com a configuração monopolar. No entanto, ela é ainda mais econômica do que algumas configurações mais complexas, como a multiterminais. Quanto à estabilidade, a operação bipolar oferece uma melhor estabilidade em comparação com a monopolar, especialmente em situação de sobrecarga e falha. Essa configuração é mais utilizada em aplicações de transmissão de energia, especialmente em situações em que uma quantidade substancial de energia precisa ser transmitida em longa distância. A ligação bipolar é considerada uma das configurações mais versáteis e eficientes do sistema HVDC. Então, vamos para a próxima ligação. A ligação back-to-back, ou B2B. Esse tipo de ligação é uma configuração especializada no uso para interligar duas redes de energia elétrica que operam em diferentes frequências, ou diferentes sistemas de transmissão, ou áreas geográficas separadas. E como as principais características desse sistema, nós temos uma conexão entre sistemas incompatíveis. Então, a configuração B2B é usada quando há necessidade de interconectar duas redes de energia que operam em frequências diferentes do sistema elétrico. Por exemplo, ela pode ser usada para conectar rede de corrente alternada operando com frequência diferente, permitindo a transferência de energia entre elas. Outra característica é a conversão entre corrente alternada e corrente contínua. Esse sistema de energia é convertido em corrente alternada para contínua em uma estação conversora e em seguida de corrente contínua de volta para a corrente alternada na estação oposta. Isso permite que as duas redes sejam interconectadas de forma eficiente, superando diferenças de frequência ou defasamento e incompatibilidade de sistema. Outra característica é que normalmente as estações terminais do sistema B2B estão localizadas próximas uma da outra, geralmente dentro de uma mesma instalação ou área geográfica. E isso permite que a conexão direta entre as redes minimize as perdas da transmissão. Como outra característica, ela também tem um maior controle e estabilidade e oferece um nível de controle sobre a transferência de energia entre as redes e pode ser usado para melhorar a estabilidade do sistema em termos de controle e frequência, além do controle de tensão e outros. As aplicações específicas desse tipo de ligação,
além da interconexão de sistema elétrico, também pode ser usada em situação onde é necessário isolamento entre duas partes da rede elétrica, como para fornecer energia de um sistema para o outro e criar uma conexão direta. Embora essa seja uma configuração específica e mais complexa, a ligação back-to-back é mais valiosa para a situação onde a interconexão do sistema elétrico incompatível ou a transferência de energia entre diferentes tipos de rede elétrica é necessária e ajuda a garantir a estabilidade e eficiência do sistema elétrico como um todo. O próximo tipo de configuração é a multiterminal. A configuração multiterminal é uma forma mais avançada de transmissão de corrente contínua de alta tensão, que envolve a interconexão de 3 ou mais terminais em um sistema de transmissão. Essa configuração permite a troca de energia entre várias estações terminais ou pontos de conexão em uma rede de transmissão. Como característica desse tipo de configuração, a gente tem a interconexão dos múltiplos pontos, que é ao contrário da configuração monopolar ou bipolar, que conectam 2 pontos do sistema multiterminal conecta 3 ou mais pontos de geração ou carga de uma rede de transmissão. A gente tem uma flexibilidade e eficiência maior. A configuração multiterminal oferece maior flexibilidade de gestão de fluxo de energia entre polos e multipolos e é especialmente útil em sistema de energia complexo, já que permite direcionar a energia de forma mais eficiente, otimizando a operação da rede. O aprimoramento da estabilidade do sistema apresenta vários terminais e pode melhorar a estabilidade geral, porque fornece opções adicionais para controlar o equilíbrio e o fluxo de energia em toda a rede. Tem um controle e gerenciamento avançado, já que requer o controle sofisticado para coordenar e regular o fluxo de energia entre os terminais. E algoritmos de controle avançado são necessários para garantir o funcionamento eficiente do sistema. As aplicações são diversas, é usado em redes como a interconexão de rede elétrica e interligação de energia renovável, utilizado para o aumento da estabilidade do sistema elétrico e melhoria da eficiência global de transmissão. Embora a configuração multiterminal ofereça muitos benefícios, em termos de flexibilidade e eficiência na transmissão de energia, é uma configuração mais complexa em comparação com os outros sistemas, monopolar e bipolar, e requer considerações mais detalhadas do projeto, um controle de gerenciamento e uma garantia maior de eficiência e segurança. Essa configuração é cada vez mais explorada devido ao aumento da integração de fontes de energia renovável e a necessidade de otimização das redes de energia elétrica, que busca atender a crescente demanda por eletricidade. O próximo é o tipo de ligação no sistema Meshed. Meshed é um sistema de configuração avançada, inclusive ainda mais avançada, e relativamente recente do sistema de transmissão de corrente contínua de alta tensão. Nessa configuração, múltiplos pontos de conexão são interligados formando uma rede em malha, permitindo várias rotas para transmissão de energia em diferentes terminais. Como principais características desse tipo de configuração, a gente tem a rede em malha, que ao contrário das configurações tradicionais, como monopolar, bipolar ou multiterminal, a transmissão ocorre entre 2 pontos específicos e cria uma rede de malha conectando vários terminais de transmissão. Isso oferece múltiplos caminhos de fluxo de energia. A gente tem uma também redundância e confiabilidade presente por causa das várias rotas de transmissão de energia. E em caso de falha em um ponto específico, a energia pode ser redirecionada para outros pontos, mantendo a continuidade do fornecimento de energia, sem impactar a rota. A gente tem uma maior otimização do fluxo de energia,
já que a rede em malha permite um controle mais refinado sobre o fluxo, e a gente pode direcionar a energia de forma mais eficiente, redistribuindo conforme a demanda ou para otimizar os recursos disponíveis. A gente tem uma integração especificamente mais útil em fontes renováveis, e como parques eólicos e usinas solares, já que oferece uma maneira mais eficiente de transporte de energia de múltiplas fontes para o centro de carga. E também tem um gerenciamento avançado e controle. Para operar a rede Mashed, são necessários sistemas de controle mais avançados e algoritmos de gerenciamento que possam monitorar e coordenar o fluxo de energia em toda a malha, garantindo a estabilidade e a segurança do sistema. A configuração Mashed é considerada uma evolução importante no sistema de transmissão de energia, especialmente à medida que as redes elétricas globais se tornam mais interconectadas e buscam integrar a fonte de energia renovável de maneira eficiente. Ela oferece vantagem significativa em termos de confiabilidade, flexibilidade e capacidade de gerenciamento de energia em comparação com as outras configurações tradicionais. Bom, vou falar agora sobre a diferença entre a transição em corrente contínua e a transição em corrente alternada. Bom, como a gente sabe, a corrente alternada está difundida em todo o nosso país, em todo o mundo. Ela é muito usada em indústrias, nas nossas próprias casas e tudo mais, por ser realmente a melhor opção para a gente. Mas, quando vamos falar, se tratar de longas distâncias, a transmissão de corrente alternada, desculpa, ela tem grandes limitações, grandes barreiras que nos levaram a começar a usar essa transmissão em corrente contínua. Essas limitações são devidas principalmente à corrente e à tensão que vai agir sobre essas linhas de transições. Por exemplo, a resistência que a transmissão CA, ela tem, ela, ela tem um condutor muito superior em relação à resistência do condutor da tensão contínua. Ou seja, essa perda que tem nas transições é bem maior, justamente pela potência, né? Que a potência é R vezes E ao quadrado. Então, se a gente for operar duas linhas de transições, uma corrente alternada, uma corrente contínua, elas têm o mesmo valor de corrente, então a perda da corrente alternada vai ser bem maior devido à sua maior resistência do condutor. E outro também fator importante que tem vantagem da corrente contínua da corrente alternada são esses surtos de comutação, que são essas oscilações de tensões na transição de alta tensão. Por exemplo, na corrente alternada, esses picos de tensões chegam a ser o dobro até o triplo do valor nominal da tensão. Já na corrente contínua, chega só a ser 1,7 vezes o valor nominal da tensão. Bom, vamos falar um pouco sobre o custo de investimento. Bom, a transmissão de corrente contínua, ela tem um investimento bem menor em relação ao investimento da corrente alternada, justamente pelos condutores, né? Por exemplo, como a gente sabe, a transmissão em corrente alternada precisa de 4 condutores, são as 3 fases e o neutro. Já a transmissão em corrente contínua precisa de 2, né? Desculpa, é positivo e negativo, basicamente. Só que o que deixa caro esse custo de investimento da transmissão de corrente contínua é justamente suas estações de conversão, né, que são duas, onde vai fazer a transformação de energia alternada para contínua para fazer a transmissão. Esses valores são muito altos, chegam a ser até 2 ou 3 vezes maiores que as linhas de transições de corrente alternada. Ou seja, é um valor muito alto e não é muito econômico. Então, não é muito usado em transmissões de curta distância. Apenas em longas distâncias, que é viável e economicamente certo de ser usado as transmissões de corrente contínua, porque, como a gente sabe, como a gente viu anteriormente no slide,
as perdas na corrente alternada é bem maior que a corrente contínua. Então, longas distâncias vão fazer que as perdas da alternada sejam tão grandes que seja inviável um projeto de transmissão a longa distância da corrente alternada, e sim vai ser mais viável um projeto de transmissão da corrente contínua. Então, essas distâncias realmente não podem ter um ponto de equilíbrio, né? Que é, tipo, a distância mínima para ser usada. Então, a transmissão de corrente contínua em linhas aéreas tem cerca de 600 quilômetros, ou seja, uma distância relativamente alta, e para linhas submarinas, né, no mar, cerca de 50 quilômetros, já podem ser usadas para corrente contínua nessa transmissão. Bom, essa distância de equilíbrio, né, está cada vez mais sendo reduzida com o processo de avançado de melhoramento, né, como os conversores melhores, mais potentes, que gastem menos e que requerem uma menor parte de passagem, ou seja, tem uma taxa de fluxo maior em curto espaço. Então, assim, com o passar dos anos, cada vez mais essas linhas de transmissão em corrente contínua vão sendo mais baratas do que as de corrente alternada. Como eu falei antes, a transmissão em corrente contínua tem sido usada principalmente em aplicações submarinas, né? Conectando parques eólicos offshore à terra, ou realmente só transmitindo a longa distância no mar, onde as linhas aéreas não podem ser usadas e nem é viável usar. Bom, esses cabos da transmissão em corrente contínua começam a ser usados também para projeto de transmissão terrestre, né? Onde, à medida que as cargas de energia mais altas precisam ser transportadas por longa distância, a utilização de seus linhas de transmissão de corrente contínua são mais viáveis do que a de corrente alternada. Bom, o efeito do campo elétrico. Como a gente sabe, o campo elétrico é produzido por toda a linha de transmissão de corrente contínua, é a combinação do campo estático, né, da corrente, que é devido à tensão de linha, e ao campo da carga espacial. Isso se deve pela carga produzida pelo efeito corona da linha. Ou seja, a presença de uma tensão, né, de uma carga entre os condutores e o solo, que tem um impacto justamente no final do campo elétrico total produzido pela linha. Alguns testes, né, mostram que, sob uma linha de transmissão de corrente contínua, o desconforto típico de humanos, que normalmente são sentidos em linhas de transmissão de corrente alternada, não são observados. Esse desconforto é o que? Basicamente são as descargas, faíscas e basicamente os choques que humanos sentem ou que acontecem quando a gente está próximo a uma transmissão de linha de corrente alternada. Já em transmissão de corrente contínua não existe esse efeito, né, de a gente levar um choque, para dizer assim. Isso é muito importante para o estudo, né, e para saber onde deve ou não deve ser utilizado essa linha de transmissão. Bom, outro fator importante são os efeitos de campo magnético. Como a gente sabe, os campos magnéticos associados às linhas de corrente contínua não produzem efeitos perceptíveis ao campo magnético, ou seja, a gente quer dizer isso, porque é uma faixa muito pequena em relação ao campo magnético da corrente alternada. Pelos estudos, o campo magnético de uma corrente, da transmissão de corrente alternada, chega a micro a nano Tesla, ou seja, é um valor muito baixo, que o nosso corpo suporta a longas exposições, não é algo prejudicial. Ou seja, o campo magnético da corrente DC, que é muito menor que o da corrente alternada, não vai fazer nenhum mal a longas exposições. Então, justamente esse campo magnético não vai afetar em nada as linhas de transmissões de corrente contínua nem a nós. Bom, outro fator importante é a interferência de rádio, que basicamente é feito pelo resultado do efeito corona pelos condutores, né, que é aquele efeito luminoso e audível. Com essa interferência de rádio na linha de transmissão DC é gerada apenas por condutores positivos, enquanto na linha de corrente alternada
essa interferência de rádio, ela é, ela é gerada pelas três faces, ou seja, ela é bem mais significativa na corrente alternada do que na corrente contínua. Veja também a diferença aqui entre as linhas alternada e a transmissão contínua, se refere aos impactos meteorológicos que na interferência de rádio, ou seja, em climas normais, em lugares que tem climas tem um mau tempo, por exemplo, chuvas, furacões e tudo mais, a tendência das linhas de transmissão de corrente alternada é de aumentar essa interferência de rádio. Já as linhas de corrente contínua, elas tendem a diminuírem essa interferência em maus tempos. Ou seja, é bem mais viável em locais que tem esse clima ruim ser usado em linhas de corrente contínua do que linhas de corrente alternada devido a essa interferência. Bom, seguindo isso, já vamos para o vídeo auditivo, né? Que é basicamente, como eu falei antes, pelo efeito corona, podemos ouvir certos barulhos e tudo mais. Bom, e para esse barulho tem todo um regulamento, uma lei que rege para ser instalado essas linhas de transmissões, ou seja, eles não podem exceder esse valor de ruído. Então é feita toda uma medida de diminuir esses valores de ruído para realmente ser um valor de ruído ok dentro do regulamento. E justamente essa parte que também é muito cara, conseguir diminuir esse ruído é um valor muito caro. Por exemplo, nas subestações do sistema de transmissão fonte contínua, a principal fonte de ruído são os conversores, ou seja, aqueles grandes equipamentos são o maior produtor de ruído de uma linha de transmissão contínua. E para amenizar esse ruído, é feito cercados com telas com, com o intuito de abafar, podemos dizer assim, esse ruído apenas naquele local que está o conversor. E justamente para poder ser feita a instalação correta. Esse ruído audível das linhas de transmissões de corrente contínua é um ruído de banda larga que vai se estabelecendo, que vai se estendendo em altas frequências. Esse ruído é bem mais prevalente em condições favoráveis, como falei, em climas bons, o ruído é mais perceptível, mas em climas com chuva, por exemplo, o nível de ruído é bem menor na corrente contínua do que na corrente alternada. E por fim, vamos falar agora um pouco sobre as correntes até e efeitos Coulomb. Basicamente, essa parte eu falo sobre o chamado circuito de retorno da corrente. Por exemplo, em circuitos monopolar, bipolar, quando existe uma interrupção de emergência de algum polo, é usado um circuito auxiliar ou um cabo auxiliar para não ter a perda dessa linha que está interrompida por emergência e também para usar como descarga de raios, por exemplo, ou como sobrecarga. Então, essa linha é muito importante, então ela vai diretamente para a Terra. Vamos usar aqui um exemplo. Em alguns casos, também existem postos auxiliares, que são usados para justamente suprir esse polo, essa rede, essa linha que está interrompida por emergência. Só que eles fazem todo um projeto também de existir um circuito ao lado para estar interligado com a Terra, porque a corrente em si ela tem que ser transmitida para a Terra para não ter nenhum efeito de choque elétrico e tudo mais. Então, nesse caso, ainda é necessário fornecer a oportunidade para a corrente passar pela Terra por algum tempo, que é justamente esse cabo auxiliar. Não só o poste pode ser o poste em si não pode ser só a fonte de transmissão. Em vários casos, um condutor adicional especial, né, que esse cabo auxiliar que eu falei, que normalmente serve como proteção contra raios, pode ser utilizado para permitir a operação monopolar de uma linha de transmissão aérea, depois de contínua, como eu falei. Além de ele servir como sistema de proteção, ele também pode ser usado como um circuito extra, caso algum polo da linha falte. E normalmente esse condutor de transporte de linhas, das linhas de contínua, é muito eficaz
e tem uma seção transversal até bem que robusta, porque ele vai suportar, e é projetado para suportar o dobro da carga que normalmente a, a, a linha de transmissão aguenta. E isso sem sofrer nenhum superaquecimento ou algum dano em relação à carga que ele está suportando. E com isso, concluímos a nossa apresentação. O presente trabalho trouxe a preocupação em responder por que o sistema de corrente contínua em alta tensão, a transmissão, através de seus conversores, é mais eficaz e econômico para a longa distância, né, de 600, 1000 quilômetros, do que o sistema de corrente alternada em alta tensão. Bom, a transmissão em corrente contínua traz a interconexão de duas subestações de conversores, onde o custo é bem mais alto que a transmissão de corrente alternada. As linhas de transmissão de corrente contínua são mais eficazes que as linhas de corrente alternada. Também deve-se notar que, no entanto, ambas as linhas de transmissão oferecem um sistema com alto grau de confiabilidade e uma alta eficiência. Bom, as qualidades e benefícios do crescimento estão levando seu uso em todo o mundo, e a tendência é que nos próximos anos é que sua implementação reduza os custos das estações transformadoras. Bom, basicamente, com os avanços da tecnologia dos dispositivos de conversão, é bem capaz que daqui a alguns anos, já em curtas linhas, seja mais viável usar corrente contínua do que corrente alternada, devido aos novos investimentos e mais. E com isso, termino aqui a apresentação. Muito obrigado.